Eu quero tirar esse minutinho aqui para deixar isso para o teu coração. Sabe, nós estamos vivendo nesses dias momentos de muita angústia e de aflições, mas eu tenho certeza que isso vai falar contigo no teu coração. Sabe, sabia que a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração? É exatamente isso. A maneira, aquilo que nós enfatizamos é exatamente aquilo que está dentro de nós. Eu vou dar um exemplo com coisas bem simples aqui e eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, algumas pessoas às vezes vêm falar assim para mim, e eu já perguntei para algumas pessoas: e aí, você não pretende ter filho? Essa pessoa diz assim: pastor, filho é uma bênção, mas dá muito trabalho. Agora, se alguém pergunta para mim, eu digo assim para ela: eu tenho 3 filhos, então eu tenho propriedade para dizer. E aí, pastor, o que você acha de ter filhos? Eu falo: filho, querido, dá muito trabalho, mas é uma grande bênção. Sabe, onde nós enfatizamos é aquilo que revela o que está dentro do nosso coração. Eu vou dar aqui um outro exemplo para você entender. Por exemplo, quando alguém fala a respeito, por exemplo, de um restaurante. Imagina que alguém fala de um restaurante e fala assim: ó, eu conheci um restaurante, sabe, ele é muito bom, mas ele é muito caro. Ela enfatiza exatamente naquilo que ela valoriza. Agora, se ela dissesse o seguinte: ó, eu fui num restaurante que ele não é barato, ele é caro, mas ele é muito bom. E isso nós tiramos em todas as áreas da nossa vida. Você vai falar sobre uma viagem, por exemplo. Uma pessoa fala: ah, eu fui num lugar muito bonito, sabe, mas é muito longe. E se você dissesse assim: eu fui num lugar que ele é bem longe, mas ele é muito bonito. Queridos, em cima dessa lição e esse exemplo tão simples que eu passo para você, eu quero dizer uma coisa para você. É exatamente a maneira com que você vai lidar com as informações é o que vai fazer toda a diferença. Eu tenho uma notícia para te dar. O mundo, de fato, está passando por uma situação bem difícil. O mundo, de fato, está passando por uma situação bem complicada. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Tudo isso vai passar. E Jesus continua no controle. Deus ainda está no comando de todas as coisas. Ele guardará a sua casa. Ele abençoará a sua família. Pode ter certeza que, apesar das dificuldades, Ele continuará sendo Deus. E Ele é o nosso Deus, o meu Deus. E se você crê, Ele é o Senhor, o nosso pastor. E nada nos faltará. E Ele cuidará de mim e de você. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, Ele não vai nos abandonar e Ele vai nos proteger. Receba isso para o teu coração. Se você acredita que alguém precisa ouvir isso e aprender a lidar com as informações, não é você dizer que não existe o problema, é enfatizar exatamente onde está a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz que ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim e para você. Deus abençoe você. Sou o pastor Renato Ortunho e deixo isso para o teu coração em nome de Jesus.